4, conselheiro Luiz Moreira, é um pedido de vista de Vossa Excelência. É processo 442/2011. O relator foi o então conselheiro Cláudio Barros, e, portanto, o conselheiro Jarbas não vota. O item 4 é um PCA, é pedido de vista de Vossa Excelência. O conselheiro relator julgou parcialmente procedente o procedimento e todos os demais conselheiros aguardam. Vossa Excelência tem a palavra. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se do procedimento de controle administrativo número 442 de 2011, que discute o pagamento de verbas indenizatórias em relação ao auxílio saúde aos membros do Ministério Público da União e dos Estados. Voto vista. Adota o relatório confeccionado pelo relator do feito, o eminente conselheiro Cláudio Barros Silva, e encartada a folha 50 e 51 destes autos, que conta com o seguinte teor. Lerei, porque como alguns não acompanharam o voto visto do conselheiro Cláudio Barros, para que eles, então, se habilitem. Trata-se de procedimento de controle administrativo, instaurado em cumprimento à decisão do plenário do Conselho Nacional, proferida quando do julgamento dos autos do processo 2338 de 2010, na primeira sessão extraordinária, datada de 23 de fevereiro de 2011, com o fim de verificar o pagamento de verbas indenizatórias em relação ao auxílio saúde recebido pelos membros, ativos e inativos, do Ministério Público da União e dos Estados. Os presentes autos foram encaminhados à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. Por determinação de seu presidente, eminente conselheiro Bruno Dantas, foi expedido o ofício circular 06 de 2011 a todos os ramos do Ministério Público da União e dos Estados para que prestassem informações sobre o pagamento de auxílio de saúde aos membros ativos e inativos da instituição. Em conformidade com a ata da reunião realizada em 25 de abril de 2011, como membro da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, os presentes autos foram distribuídos ao conselheiro Cláudio Barros em 17 de maio de 2011 e recebidos no gabinete dele em 18 de maio de 2011. Os procuradores-gerais de Justiça do Estado do Amazonas, do Estado da Bahia, do Estado do Paraná, do Estado de Pernambuco, do Estado do Rio Grande do Norte e do Estado de Roraima deixaram de apresentar as informações que foram solicitadas através do ofício circular X. Determinou, Sua Excelência, o então conselheiro Cláudio Barros, a reiteração das informações solicitadas no ofício circular número 6 aos procuradores-gerais de Justiça citados. As informações foram prestadas e juntadas nos respectivos anexos. Transcorreu em 24 de junho de 2011 o prazo para que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco apresentasse as informações solicitadas no referido ofício. Todavia, as informações foram apresentadas de forma intempestiva na data de 14 de julho de 2011. É, em síntese, o relatório do então conselheiro Cláudio Barros. Passo a tecer as considerações que julgo eu pertinentes para, ao final, prolatar meu voto. Nos autos em referência, o conselheiro relator julgou parcialmente procedente o procedimento para a. Reconhecer a perda do objeto referente aos ramos do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados do Acre, de Alagoas, do Amapá, do Amazonas, da Bahia, do Ceará, de Goiás, do Maranhão, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, do Pará, da Paraíba, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Roraima, de Santa Catarina, de São Paulo, de Sergipe e de Tocantins. B. Determinar a instauração de procedimentos de controle administrativo visando o exame da legalidade dos atos normativos expedidos pelo Ministério Público do Estado de Espírito Santo e pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que tratam do pagamento de auxílio saúde a seus membros ativos e inativos nos termos regimentais, realçando, no tocante aos membros, a boa-fé na percepção de tais verbas pecuniárias, o que faz com que se possa dispensar a determinação de devolução dos valores a esses títulos percebidos até a data deste julgamento. Acompanho o relator em seu dispositivo, divergindo tão somente em relação ao Ministério Público da União. Apesar de o eminente relator ter concluído que o Ministério Público da União, em todos os seus ramos, não recebe auxílio saúde,
Observa-se que o Programa de Saúde e Assistência Social, denominado Plan Assist, que proporciona aos membros do Ministério Público da União sistema de serviços e benefícios sociais, configura o acréscimo ao subsídio recebido pelo membro do parquê, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Diz o artigo 39, parágrafo 4º, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, 10 e 11. Em relação ao Ministério Público da União, a Lei de Regência é a Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, que, em seu artigo 227, parágrafo 6º, determina o seguinte: os membros do Ministério Público da União farão jus ainda às seguintes vantagens. 7. Assistência médico-hospitalar extensiva aos inativos, pensionistas e dependentes, assim entendida como conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento e aplicação dos meios e dos cuidados essenciais à saúde. Parágrafo 6º. A assistência médico-hospitalar de que trata o inciso 7 será proporcionada pela União, de preferência através de seu serviço, de acordo com normas e condições reguladas por ato do Procurador-Geral da República, sem prejuízo da assistência devida pela Previdência Social. Segundo informações do anexo 3 do processo em epígrafe, a Portaria 627, de 2007, do Procurador-Geral da República, aprovou o Regulamento Geral do Plan Assist, que diz em seus artigos 1º ao 5º o seguinte: artigo 1º. O Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, Plan Assist, é um conjunto integrado de ações destinado a proporcionar aos membros e servidores, ativos e inativos, e respectivos dependentes, bem como aos pensionistas, um sistema de serviços e benefícios sociais que compreende: 1. Assistência médico-hospitalar e ambulatorial. 2. Assistência odontológica. 3. Auxílio para órteses e próteses. 4. Auxílio para transporte de pacientes. 5. Auxílio para transporte e cobertura de diárias de acompanhante do paciente. 6. Auxílio pré-escolar. 7. Auxílio alimentação. 8. Auxílio transporte. 9. Auxílio para medicamentos de alto custo e de uso contínuo. Artigo 2º. Os serviços e benefícios sociais serão prestados por profissionais especializados e entidades afins, mediante a celebração de credenciamentos, contratos, convênios, ajustes ou outros instrumentos cabíveis. Artigo 3º. O Plan Assist poderá proporcionar outros serviços e benefícios, além dos relacionados acima, a critério do órgão de administração do programa, desde que previamente assegurados os recursos necessários à sua cobertura. Artigo 4º. A prestação de nossos serviços e benefícios do Plan Assist dependerá de normas complementares. Artigo 5º. Os benefícios oferecidos pelo Plan Assist não excluem a utilização dos serviços e vantagens proporcionados pela Previdência Social. O artigo 45 do mesmo regulamento assim expressa: artigo 45. Constitui receitas do Plano Assist: 1. Recursos próprios. 2. Recursos da União na forma de dotações orçamentárias e de créditos adicionais. Dessa forma, digo eu,
o Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, Plan Assiste, que é fornecido aos membros do Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com recursos da União, proporciona um sistema de serviços que compreende não só o benefício à saúde, mas também os seguintes auxílios: assistência médica hospitalar e ambulatorial, assistência odontológica, auxílio para órteses e próteses, auxílio para transporte de pacientes, auxílio para transporte e cobertura de diárias de acompanhante do paciente, auxílio pré-escolar, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio para medicamentos de alto custo e de uso contínuo, conforme disposto no artigo 1º do regulamento citado, estabelecido em portaria do PGR. Ademais, todos esses benefícios não excluem a utilização e serviços da Previdência Social, como descrito no artigo 5º supracitado. A Constituição da República, em seu artigo 198, diz que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Parágrafo 1º do artigo 198. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Conforme se observa, já há um sistema de serviços sociais previsto constitucionalmente, financiado pela União, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, promovendo a todos ações e serviços em caráter único em relação ao direito à saúde. O Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União, Plan Assiste, fornecido aos membros do Ministério Público da União com recursos da União, proporciona não só um auxílio à saúde, como também auxílios diversos no âmbito de seguridade social, benefícios esses já previstos expressamente na Constituição pelo SUS. Logo, verifica-se que, além do subsídio de membro do Ministério Público como parcela única, disposto na Constituição Federal, artigo 39, o Ministério Público da União ainda fornece a seus membros vários auxílios diretamente ligados à saúde e à seguridade social por meio do Plan Assiste, tido como um conjunto integrado de ações destinado a proporcionar um sistema de serviços e benefícios sociais, tendo em vista que esse plano também recebe recursos da União. Ademais, o benefício de assistência médica hospitalar, fixado pelo artigo 227 da Lei Complementar 75, é regulado por meio de ato normativo, qual seja a Portaria 629 de 2007 do Procurador-Geral da República, que aprova o Regulamento Geral do Plan Assiste. Assim, não há nenhuma regulação do benefício previsto por lei em sentido estrito. Por lei em sentido estrito. O artigo 3710 da Constituição Federal diz que somente por lei específica pode ser alterado o subsídio, verbis. Artigo 3710. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. A Lei Complementar 75 de 1993, que fixa o benefício, é anterior à Emenda Constitucional número 19 de 1998,
que determinou o subsídio dos membros do poder, devendo haver lei específica para a regulamentação do benefício, bem como ser esta lei complementar anterior à referida emenda constitucional. Dessa forma, analisando a portaria que regulamentou o Plan Assist no Ministério Público da União, observa-se notoriamente o vício de forma, uma vez que não teve regulamentação do benefício por lei, e sim por ato infralegal, isto é, por uma portaria. Há, nesse caso, violação ao princípio da legalidade, o que torna antijurídico seu conferimento. Ademais, este egrégio Conselho Nacional do Ministério Público já se pronunciou em caso semelhante, entendendo que acréscimos ao subsídio, no caso, pagamento de jetons aos procuradores de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não devem ser pagos, bem como a lei de regência do benefício não foi recepcionada pela Constituição. Veja-se a emenda do procedimento de controle administrativo 1557 de 2010, da relatoria do eminente conselheiro Almino Afonso, publicada em 27 de maio de 2011. Procedimento de controle administrativo, pagamento de jetons a procuradores de justiça pela participação em sessões do Colégio de Procuradores e Conselho Superior. Impossibilidade. Pedido parcialmente procedente. 1. É evidente que o comando normativo que instituiu o pagamento de jetons aos procuradores de justiça, artigo 67 da Lei 6.536 de 1973, decorrentes da participação no Colégio de Procuradores do Conselho Superior, não foi recepcionado pela Constituição vigente, pois destoa do próprio conceito constitucional de subsídio, bem como foi previsto em norma pretérita à Constituição da República, que vai de encontro de tal conceito. 2. O pagamento de jetons à Procuradora de Justiça pela participação nas sessões do Colégio não se justifica, pois a participação das sessões insere-se no rol de suas atribuições legais, de forma que, por e para exercê-la, os procuradores de justiça já percebem o subsídio. Tal situação é tão absurda, isso aqui é o conselheiro Almino Afonso que diz, tal situação é tão absurda, podendo compará-lo ao hipotético pagamento de verbas pela participação dos promotores de justiça em audiências, pelo oferecimento de denúncias, pelo atendimento ao público, etc. 3. Pedido julgado parcialmente procedente para determinar que o requerendo se abstenha, no caso, o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, se abstenha de realizar os pagamentos de jetons a seus procuradores de justiça. Agora volto eu. Acrescento o artigo jornalístico, acrescento ao voto, acrescento o artigo jornalístico de 15 de maio de 2011, do promotor de justiça de São Paulo, Saad Maslum, divulgado no site Brasil 247, que leva à reflexão o assunto, o qual solicito venha para juntar ao voto. O doutor Saad Maslum, segundo aqui do Ministério Público de São Paulo, nesse artigo, ele diz o seguinte, o título do artigo é Promotor denuncia que seus colegas têm mordomias demais. Diz o doutor Saad Maslum, temos muitos problemas em todos os ministérios públicos. Precisamos debelar essas irregularidades em todo o Brasil, seja nos ministérios públicos estaduais ou no MPU, diz Maslum. Segue ele. Um procurador da República ganha no topo da carreira algo como 26 mil. Com os auxílios, creche, saúde, etc., pode levar mais R$1.000 por mês. Segue ele, aspas. Segue o promotor de justiça Saad Maslum. É uma mordomia, quando ele se refere, acaba de lançar uma campanha, ele, o promotor, na internet, em que denuncia mordomias auferidas pelos membros do Ministério Público da União. Uma das estrelas, estou lendo aqui, uma das estrelas do Ministério Público Estadual de São Paulo, Maslum não se compraz com o fato de que membros do MPU disponham de plano de saúde. Aspas. É uma mordomia única no mundo todo. Segue ele, é de doer o coração e o bolso, o meu e o seu. Você paga plano de saúde? Uma nota, não é? Segue ele, pois fique sabendo que essa categoria de profissionais conta com plano
de saúde custeado pela União. Fecha aspas. Desabafa Maslum. Assim, sigo eu agora. Em conformidade com o voto do eminente conselheiro Cláudio Barros, que abriu PCA para verificar a legalidade, isto é, abriu procedimento de controle administrativo para verificar a legalidade dos pagamentos de planos similares no Ministério Público dos Estados do Espírito Santo e de Rondônia, voto no sentido de se abrir igualmente um PCA para que se verifique a legalidade do procedimento realizado pela União no caso da aplicação de recursos da própria União para fornecer aos seus membros benefícios relativos à saúde. Ante o exposto, acompanho o conselheiro relator Cláudio Barros, ou então o conselheiro relator Cláudio Barros, para abertura de PCA para o Ministério Público do Espírito Santo, para o Ministério Público, também para o Ministério Público de Rondônia, pelos motivos expressos em seu voto, e voto pela instauração de procedimento de controle administrativo ante o Ministério Público da União. É como voto, senhor presidente. O conselheiro Jefferson. Eu atentamente o conselheiro Luiz Moreira e pela peculiaridades que o caso envolve e até pela análise melhor de uma simetria, eu vou pedir vista. Senhor presidente, eu também peço vista. Eu também peço vista. Eu também peço vista conjunta. Eu só esclareço, senhor corregedor, a razão pela qual pedi vista. É porque essa questão foi muito discutida, até num clima, eu diria, eufórico, aqui no Conselho, que se destinou a verificar a legalidade de benefícios relativos à saúde. O conselheiro relator, à época, recomendou em seu voto a abertura de PCA para o Ministério Público do Espírito Santo e para o Ministério Público de Rondônia. Não é? Em razão da determinação por ele, né, em seu voto, de abertura de PCA apenas para 2 dos estados da União, eu pedi vista por esses motivos. Proclamo, então, o resultado provisório. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do conselheiro Luiz Moreira, que acompanhou o relator, acrescendo ainda a abertura de PCA contra o Ministério Público da União, pediram vista conjunta os conselheiros Jefferson Coelho, Maria Esther, Thaís Ferraz e Cláudia Chagas. Agora, não? Não sei por que eu anotei. Ah, foi o Mário, desculpa, faltou o Mário. A Esther está, Maria Esther, Mário Bonsalha, Cláudia Chagas e Jefferson Coelho. Aguardo. Só um esclarecimento, quantos já votaram aí? Só o relator? Só o relator, E agora conselheiro Luiz Moreira. Aguardam os demais.